Agora são 10 horas e 42 minutos. O governo Jair Bolsonaro apresentou nesta quinta-feira a proposta de reforma administrativa que enviará ao Congresso Nacional. O texto acaba com a estabilidade para novos servidores, mas mantém todos os direitos para os servidores atuais. Além disso, a proposta extingue promoções automáticas e diversos benefícios considerados pelo Ministério da Economia como privilégios. Sobre o assunto, recebemos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, 2 advogados para debater o tema conosco e esclarecer o que esse texto traz de novo para o trabalhador. Temos conosco o advogado pela Universidade de Brasília e especialista em Direito Público, Fábio Lima. Muito bom dia e obrigada pela participação. Bom dia, Lívia. Bom dia, professor Daniel Falcão. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan em todo o Brasil. Temos também conosco para debater este tema o advogado, doutor em Direito pela USP, professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, Daniel Falcão. Bom dia e muito obrigada. Bom dia, Lívia. Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui presente nesse debate. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela internet e ouvindo pela rádio. Bom, eu gostaria de começar perguntando o seguinte: a proposta enviada ontem ao Congresso tem gerado muita discussão, pelo fato de que essa reforma inclui servidores dos 3 poderes, mas deixa de fora parte importante da elite do funcionalismo público, como juízes, procuradores e deputados. A justificativa do governo é que as mudanças para os chamados membros de poder devem ser feitas pelos próprios poderes. Na sua avaliação, isso foi uma certa timidez política? Eu gostaria de começar com o Fábio Lima. Bom, Lívia, a gente pode dizer o seguinte, que deixar de fora os membros dos poderes tornou parte crucial da reforma inútil, praticamente. Porque quando você fala de proibir férias acima de 30 dias, de proibir acumular um cargo que você não está efetivamente atuando, quando você fala dos principais privilégios que estão fechados nessa reforma, eles estão nos membros do Poder Judiciário e nos membros do Ministério Público. Tem uma linha em que ela fala justamente de verbas indenizatórias não previstas em lei. Isso aí tem nome e sobrenome, foi o auxílio moradia que foi pago à magistratura federal com base numa decisão monocrática, que não tinha previsão legal específica. O servidor que está dentro da reforma, ele já não recebe esse tipo de coisa. A maior parte do que está dito ali, como seria o avanço, o final de privilégios, como acabar com promoção por apenas tempo de serviço, o servidor público federal já não tem isso há muito tempo. Tem em alguns municípios, em alguns estados, mas o servidor federal realmente já não tem mais isso. Então, foi uma parte em que ela poderia ter um melhor avanço, que seria gerar mais igualdade, gerar mais economia, realmente onde há poucos privilégios ainda, e acabou deixando de fora. Agora eu gostaria de saber a avaliação do doutor Daniel Falcão. Infelizmente não, isso faz parte da separação dos poderes, né? O artigo 2º mostra que os poderes são harmônicos e dependentes entre si. Não pode o Poder Executivo apresentar uma proposta de emenda constitucional que mexa nessas questões relacionadas ao Legislativo ou ao Judiciário, aos membros do Legislativo e aos membros do Judiciário. Se essa PEC tratasse desse assunto, ela seria claramente inconstitucional por desrespeito ao artigo 2º da Constituição. E o artigo 2º é cláusula pétrea. Concordo com o doutor Fábio que há muitos privilégios, principalmente na elite do Judiciário, do Legislativo e de alguns cargos do Executivo também. Agora, o Executivo pode apresentar a proposta de emenda constitucional para tratar desses privilégios dentro do seu poder. Tratar, por exemplo, de propostas que visem a acabar com privilégios, visem a acabar com penduricalhos, auxílios, esses demais extras que alguns membros da magistratura ganham, a Constituição é muito clara, isso tem que ser tratada por proposta vinda do Poder Judiciário. A mesma coisa quando se tratar de membros do Legislativo, ou seja, deputados, senadores e deputados estaduais, quando for o caso, vereadores, quando for o caso. Então, não há dúvida que há privilégios que devem ser tratados, não há dúvida que há exageros no serviço público, porém, nesse ponto, há uma questão formal na qual não pode o Poder Executivo tratar desse assunto por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Então, não vejo como timidez, e vejo sim como
um bom ato do Executivo para evitar um problema dentro do Legislativo, e caso o Legislativo aprovasse essa PEC, se ela viesse dessa forma, muito provavelmente ela seria alvo no Supremo Tribunal Federal de algum tipo de ação direta de constitucionalidade, e o STF muito provavelmente declararia inconstitucional essa parte da emenda constitucional. Então, cada um no seu galho. Então, temos que visar aos privilégios do Poder Judiciário por meio de uma proposta do Judiciário, temos que visar aos privilégios e problemas do serviço no Legislativo por meio de uma proposta do Legislativo, e aí cabe ao Congresso Nacional, Casa do Povo, tratar desses assuntos. Bom, nós falamos do ponto de vista político, vamos falar agora também do ponto de vista econômico. As novas regras deixam de fora os servidores da ativa, ou seja, as regras irão valer para os novos servidores. Gostaria de saber se o impacto da proposta do ponto de vista fiscal terá um efeito transformador a curto prazo. O que o governo precisa fazer para abrir espaço nesse orçamento? Por favor, o doutor Fábio Lima. Bom, na verdade, nós entendemos que foi uma postura muito positiva do governo federal em respeitar os direitos adquiridos e os direitos que estão sendo adquiridos, porque seria, de certa forma, até mesmo desleal, apesar de nós termos precedentes no sentido da possibilidade de que não há direito adquirido a regime jurídico, mas seria extremamente desleal com quem tomou todas as suas decisões de vida baseado no princípio, por exemplo, da estabilidade, agora descobrir-se sem estabilidade poder perder esse cargo, por exemplo, se tivesse trocado de regime. Então, isso foi uma medida extremamente positiva. Quanto ao impacto fiscal, a gente tem que lembrar que o servidor público, ele presta serviço público. Então, reduzir serviço público, reduzir jornada de servidor público, reduzir entrega diretamente à população. Então, não adianta também a gente só pensar em economizar sem pensar em quem está sendo prejudicado lá na ponta com uma economia muito abrupta que pode até afetar ainda mais a demanda de bens e serviços na economia e piorar uma crise econômica em que a gente já se encontra. Doutor Daniel Falcão, na sua avaliação, o impacto da proposta do ponto de vista fiscal terá um efeito transformador a curto prazo ou não? Não, infelizmente não, porque justamente a decisão do Ministério da Economia, que foi quem redigiu essa PEC para o presidente da República apresentar, nesse ponto, na minha opinião, foi tímida. Na verdade, deveríamos ter sim mexido em alguns direitos dos atuais servidores e tanto é que fiscalmente a curto prazo não vai acontecer nada, né? Inclusive, até pouco tempo os concursos públicos no âmbito federal estavam suspensos. Então, nós vamos sentir os efeitos fiscais dessa reforma, caso ela seja aprovada, no mínimo a médio prazo. Porque há uma tendência inegável diante da nossa economia que haja menos contratações de servidores públicos nos próximos anos. Não acho que é só por causa desse atual governo que tem um viés liberal na economia, mas os outros governos também vão fazer isso, porque o serviço público está inchado atualmente em algumas áreas, outras áreas não. E como não se vai mexer nos atuais servidores, como bem pontuou o doutor Fábio, regime jurídico não há direito adquirido, poderia se mexer em vários aspectos dos atuais servidores, e infelizmente não foi essa medida pensada pelo atual governo. Então não vejo grandes impactos fiscais a curto prazo, e se houver algum impacto fiscal relevante, será somente a médio prazo. O próprio Ministério da Economia afirmou que não há impacto fiscal imediato. Essa é Exatamente. A primeira fase, né? Nós teremos a segunda, a terceira. Depois dessa PEC vão ser necessários vários projetos de lei para regulamentar todas essas mudanças. Nós corremos o risco do efeito prático do que foi anunciado, mesmo se aprovado no Congresso, ser muito pequeno ou pouco significativo para que o Estado realmente precisa? A sua avaliação, doutor Fábio? Bom, nós já temos uma experiência nesse sentido, que foi a Emenda Constitucional 19 de 1998, que fez uma reforma administrativa naquele momento e tem dispositivos que até hoje não foram regulamentados, como a exoneração de desligamento por avaliação de desempenho. Então é um ponto até que está sendo trazido de novo agora como justificativa da reforma, tem que aumentar a avaliação de desempenho. Todo mundo concorda que o servidor tem que trabalhar e entregar, e a maioria dos servidores trabalha e entrega muito. Então os servidores não têm receio de uma avaliação de desempenho justa. Só que bastava você fazer a lei complementar que já estava lá. Não precisava mexer na estabilidade para falar de avaliação de desempenho. Então, de fato, tem mecanismos que podem passar talvez décadas
só em promessas, mas alguns mecanismos vão ter efeito imediato, como o fim da estabilidade para aquilo que não seja carreira típica de Estado. Isso aí vai ter efeito imediato para os novos servidores nesses casos, o que é a parte mais temerária da reforma. Doutor Daniel? Nisso eu concordo plenamente com o doutor Fábio, né? A última grande reforma administrativa que o Serviço Público Federal passou foi em 98, governo Fernando Henrique. Então veja, nós já discutimos esse assunto há mais de 20 anos, né? Depois discutiu-se, quase todos os governos discutiu-se novamente a necessidade de reformas administrativas, apresentaram-se propostas, não foram aprovadas, mas como bem pontuado, várias das coisas que foram alteradas nas emendas 19, 20, lá em 98, na reforma administrativa de 98, dependiam de lei regulamentando, e 22 anos depois essas leis não existem até hoje. O estágio probatório, que na época foi considerado uma grande novidade, olha, por 3 anos o servidor não tem estabilidade, então ele pode perder o cargo. Na prática virou uma coisa que não existe. O estágio probatório não foi bem regulamentado, então na prática não existe. Algumas mudanças da atual PEC, apresentada ontem pelo governo, na verdade querem mexer nisso, em algumas mudando nomes, nomenclaturas, outras querem deixar um pouco mais dinâmica essa questão. Essa do estágio probatório é uma grande mudança, né? Viraria um ano, o estágio de um ano viraria um período de 1 ano e um período de 2 anos, isso já previsto tanto na Constituição quanto nos editais, no sentido de que, olha, você pode até ficar 3 anos aqui, mas depois de 3 anos você realmente pode ter que sair do serviço público, né? Hoje não é assim. Hoje, simplesmente, na prática, a pessoa assume o cargo, fica os 3 anos de estágio probatório e 99% das vezes, um pouco exageradamente aqui falando, ela consegue a estabilidade. Então, eu temo que essa PEC, por exemplo, passe e aconteça o mesmo problema com a reforma administrativa de 98, que é as leis não virem à tona e a PEC não poder ser realmente eficaz. E isso pode acontecer mesmo, como bem o Fábio falou, na questão da grande mudança dessa reforma, que seria o fim da estabilidade para a maior parte dos cargos no Serviço Público Federal. Bom, por fim, eu gostaria de saber quais foram os pontos que mais chamaram a atenção de vocês e, é claro, a expectativa agora para os próximos passos da aprovação dessa reforma. Doutor Fábio, quais foram os pontos que mais chamaram a sua atenção? O primeiro ponto, obviamente, é a ideia de que não existe mais um regime jurídico único para todos os servidores efetivos do poder, de todos os poderes, e que passaria a ter pelo menos 3 ou 4 sistemas, inclusive com sistemas em que você não teria estabilidade. Isso é uma mudança muito profunda. A estabilidade é uma conquista que o Brasil vem construindo já há muitas décadas e que foi ferida pela última vez no ato institucional número 5, que deu poderes ao presidente da República de demitir sumariamente servidores públicos. É óbvio que não se trata da mesma coisa, que as leis vão trazer alguns critérios, mas afastar a estabilidade é gerar uma grande situação de risco, de certa forma, em que o servidor vai ficar não na mão da lei, na mão da sua chefia imediata. Isso tem que ser feito com muito cuidado para isso não virar uma grande politicagem. E uma outra questão que eu queria trazer é a questão da possibilidade do presidente da República extinguir órgãos, autarquias e fundações, como universidades e agências reguladoras, talvez, por ato próprio do presidente, por decreto. Mais cedo, no Jornal da Manhã, o Rodrigo Maia estava falando do desmonte no meio ambiente. Imagine se o presidente da República pudesse desmontar ICMBio, pudesse desmontar IBAMA por decreto. Então, é algo que tem que ser muito bem pensado, porque a gente não pode fazer uma economia a troco de tudo ou a troco de nada e simplesmente desfazer instituições que a gente tem e precisa e que às vezes precisam ser readequadas, reformadas, mas não extintas. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente com essas 2 medidas. Doutor Daniel, os pontos que mais chamaram a sua atenção e que o senhor acha que será benéfico para o nosso país? Concordo com o que o Fábio falou, esses 2 pontos são muito importantes, né? Tem uma visão um pouco diferente dele na questão da estabilidade. A estabilidade, ela, do jeito que ela é feita hoje, ela faz com que servidores públicos que não fazem bem seu trabalho fiquem estáveis e tranquilos dentro do seu cargo. Claro que se não for bem regulamentado pelo Congresso Nacional a questão da estabilidade numa lei que complemente a PEC, caso ela seja aprovada,
pode haver sim o risco de influência política fazer com que servidores percam o seu cargo ou sejam prejudicados durante o seu trabalho. Então, esse ponto é nevrálgico na PEC. Nós temos que ter uma lei. Infelizmente, o presidente apresentou a PEC sem apresentar os projetos de lei que poderiam já regulamentar essa PEC. Isso vai ficar para frente, eu acho que não é uma boa medida, teria que ser junto à discussão. Nós temos que prestar muita atenção. Nesse segundo ponto, né, uma reforma no artigo 84 da Constituição, que trata das competências do presidente da República, acho temerário a possibilidade do presidente da República poder extinguir autarquias por meio de decreto. Vejamos, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo hoje, que apresentou algumas medidas fiscais que envolvem uma reforma administrativa. E lá o projeto apresentado pelo atual governador do Estado de São Paulo extingue algumas autarquias, fundações. Mas isso vai ser passado, aprovado ou não pela Assembleia Legislativa. O que essa PEC está trazendo é trazer um poder quase mercurial para o presidente da República dele, numa canetada, extinguir uma autarquia. Pensemos, por exemplo, o atual presidente da República tinha uma multa emitida por um fiscal do IBAMA. Bom, ele poderia, dependendo de como a reforma for feita, demitir essa pessoa que aplicou a multa. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode ser isso pode ser usado como política ou como instrumento de vingança mesmo, e ao mesmo tempo extinguir o IBAMA por meio de decreto. Então eu acho isso absolutamente temerário, essa possibilidade do presidente da República, qualquer que seja, ter o poder de extinguir autarquias, fundações, universidades públicas por meio de uma canetada. Acho que a democracia no século XXI não cabe esse tipo de coisa sem a anuência e sem a discussão dentro da Casa do Povo, que é o Congresso Nacional. E eu queria também chamar a atenção ao fato de que os militares não estão dentro dessa reforma administrativa. É claro que eles exercem uma função pública na qual é muito importante, é fundamental, tem a sua importância lá na Constituição, mas eles também poderiam, por exemplo, responder por questões de produtividade, por questões do estágio probatório. Então, eu senti muito falta de haver alguma questão a respeito dos militares dentro da reforma administrativa, e acho que isso não é um bom sinal político e social para o nosso país. Nós conversamos com Fábio Lima, advogado pela Universidade de Brasília e especialista em Direito Público, e com Daniel Falcão, advogado, doutor em Direito pela USP e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, sobre as implicações para o trabalhador e qual a necessidade de se implementar a reforma administrativa. Doutores, muito obrigada. Obrigado, Lívia. Obrigado a todos. Obrigado, professor Daniel. Obrigado, Fábio. Obrigado, Lívia. Obrigado a todos aqui que nos assistem e nos ouvem na Jovem Pan. Até mais.